Nosso Papa Francisco já está virando saudade para nós, né? É uma perda e, ao mesmo tempo, uma gratidão imensa, exatamente porque esse homem, ele teve um jeito diferente de ser pastor da igreja. Ele trouxe essa proximidade tão grande, né? E eu não esqueço que as primeiras palavras dele, ele queria que no mundo houvesse ternura. Ele criou, digamos assim, a cultura da ternura, contra a cultura da indiferença. Então, tem uma congregação de irmãs, as irmãzinhas dos anciãos desamparados, e nessa congregação elas tiveram um encontro, porque além da gente poder ouvir o Papa, é gostoso demais encontrar com ele. E tiveram um encontro muito especial com o Papa, nosso querido Papa Francisco, que as incentivou ao máximo. Então eu vou conversar aqui com a irmã Cristiane, que pertence a essa congregação. Irmã Cristiane, seja bem-vinda. Muito obrigado, padre. Bom dia, Deus abençoe. Tá bom, minha querida. Olha, nós queremos conversar um pouquinho com você, entende? Porque uma coisa é a gente ouvir o Papa, ler as coisas do Papa, outra coisa é um encontro, assim, pessoal com ele. Como é que foi esse encontro, irmã? Foi um encontro, assim, muito especial, porque tivemos uma peregrinação de todas as províncias nossas de América. Então, Sim. éramos 40 irmãs nessa Nossa, peregrinação. Tinha irmãs aqui da nossa província, que abrange Argentina, Chile, Brasil e Paraguai, e as irmãs da província da Colômbia, que era Colômbia, Equador e Venezuela. sim, Então, imagine o que era aquilo, né? sim. E para nós, o Papa Francisco sempre teve uma proximidade muito grande para a congregação, porque como nós temos nossa casa provincial em Buenos Aires, ele era o nosso pastor. Ah, sim. E aí, Eu então, trabalhei ele conhecia bem vocês, né? muito bem, ele frequentava muito a casa nossa de Buenos Aires. Eu tive a Sei, oportunidade de conhecer ele sendo arcebispo de Buenos Aires, porque eu estive trabalhando 6 meses na nossa casa provincial. E ele visitava assim, de domingo com muita frequência, porque ele sempre teve esse amor às pessoas idosas. Mas nós que trabalhamos com os idosos desamparados, que realmente não têm família, que estão em situações de risco. Então ele tinha essa ternura, como o senhor falava antes, essa ternura, né, dessa misericórdia dessas pessoas que estavam em situações difíceis, né? sei. Tanto que ele tinha 3 idosinhas que ele mesmo levou para o nosso lar para a gente cuidar. E uma Olha, delas era a madrinha dele de isso, oração. E isso. ele E você tem a imagem, porque você se encontrava e chamava vocês de irmãzinhas de Moreto? porque Moreto é a localização da casa nossa de Buenos Aires, é a Rua Moreto, né? Então, em todos os países hispânicos, eles conhecem as localizações pelo nome das ruas, né? Sim. Então, a gente lá é Rua Moreto, e então eles falam Las Hermanitas de Moreto. Ah, Então, sim. então ele conhecia, ele várias vezes celebrou missas, porque a gente tem capela lá, tem missa diária, Sei, então as missas das profissões religiosas das irmãs, dos aniversários, das festas da nossa Santa sei. Madre Fundadora, ele costumava ir lá, como todos também, né? Sim, Outro que participa muito com a gente é o Cardeal Poli, Mário Poli, que foi grande amigo dele, foi coadjutor dele em e, Buenos Aires. sei. Eu tive a graça que o Cardenal Poli celebrou a missa da minha profissão perpétua e celebrou a minha missa agora dos meus 25 anos, no ano Tudo passado, bem, né? mãe. Então, esse carinho, essa atenção especial do Papa por vocês, né? É devido à missão que vocês exercem, é exatamente por esse cuidado especial para com os idosos. Como é que é esse carinho especial do Papa, né? E, enfim, como que vocês, exercendo essa missão, o Papa reconhece que é uma missão absolutamente necessária e importante dentro da nossa igreja. Sim, ele sempre deu essa atenção, esse carinho especial às pessoas que mais sofrem, né? E nossa congregação, como nos dedicamos exclusivamente aos idosos, é algo que chama atenção, porque a gente recebe os idosos realmente carentes, né? Realmente Sim, que não tem nada, né? Totalmente desamparado, né? E não só cuidamos dos corpos, mas sim das almas, porque a missão
né, mais grande da nossa congregação é cuidar das almas dessas pessoas, levar essas pessoas idosas a Deus nessa última etapa da vida. Sim. Que eles se sintam amados por Deus e preparar-se para quando Deus chamar, porque a gente já sabe que os idosos já não têm outra expectativa, né? Então, claro. O Papa Francisco admirava muito esse trabalho, né, pastoral que a gente fazia, que a gente faz com os idosos, né? Sim. De amá-los, de mostrar também essa misericórdia, essa ternura de Deus com ele nessa última etapa da vida, né? E era muito engraçado como ele chegava lá na casa nossa, ele chegava com a boininha dele, com o casaquinho dele, porque ele vinha de metrô, de trem, ele não tinha motorista. Os padres, né, que ajudavam ele na cura, ficavam doidos com eles, porque ele dava as escapadas dele assim. Ele chegava lá, ele ia no meio da sala com as idosas, se sentava, conversar com as idosas, como assim, um qualquer que chega visitando a casa, né? Então, ele tinha essa proximidade, né? E eles sempre falavam para a gente que continuássemos firmes na nossa missão, porque a nossa missão era uma missão muito sublime dentro do mundo e dentro da igreja. Eu acho que para vocês era muito gratificante, né? Porque essa experiência do encontro, ela não substitui nada. Quando a gente pode se encontrar com a pessoa, conversar com ela, né? E essa proximidade foi uma das grandes virtudes do nosso Papa Francisco. Ele queria estar perto, ele queria estar no meio, e principalmente quando se tratasse de enfermos, idosos, pobres, aí que ele gostava de se misturar, né? Para vocês como irmãs, esses encontros, o que significava, irmã? Olha, uma graça de Deus muito grande, né? Porque para nós, imagine que esse dia que nós chegamos na audiência, foi numa audiência da quarta-feira, que estava lotada essa praça de São Pedro, e os guardas, porque a outra peregrinação que teve das irmãs do Peru e do México, elas não tiveram a oportunidade de estar tão perto do Papa como nós, né? Porque nós tivemos uma sorte grandíssima de eles levarem a gente lá junto do Papa, né? Da gente chegar tão perto. E foi tão engraçado porque aí eles posicionaram a gente lá no palco, né? Lá em cima, tem, assim. E o Papa, quando ele vinha na cadeira de rodas, que ele viu nós, ele fez assim, como sabia, essas irmãs são terríveis, né? Porque já conhecia a nossa característica da nossa alegria, da nossa entrega. Então, ele foi engraçado. Aí as irmãs da Argentina levaram mate, levaram doce de leite, levaram alfajor. E ele ficou louco quando as irmãs foram entregando. Aí as irmãs do Equador levaram uma mantinha assim de pele de lhama, né? Que é um animal ali que eles têm parecido à ovelha, né? E é muito fino, assim, muito bonito. Aí ele viu aquilo tão fofinho, então ele pegou na mão e ele falou assim, nossa, é de lhama, que bonito. Ele olhou e deu assim, aquela cara que ele tinha tão engraçada. Eu falei assim, eu posso vender? Tá aí, né, irmã? Interessante. Mas sempre o encontro com o Papa era muito interessante. Irmã Cristiane, muito obrigado, viu? Pela sua entrevista, pela sua participação no Bênção da Manhã, né? Agora você tem um santo no céu para proteger vocês, se Deus quiser, né? E a certeza de ter tido contato com esse homem que foi tão especial, não só para vocês, viu? Mas para todos nós, para toda a igreja. Aliás, ele foi Papa de toda a humanidade, ele não foi Papa só da Igreja Católica, não. Ele foi um Papa de toda a humanidade, de toda a nossa geração, e a gente vê isso exatamente por todas as manifestações que tem tido após a sua morte. Uma grande bênção de Nossa Senhora Aparecida para vocês, um grande abraço e que o Papa Francisco continue protegendo a sua congregação e protegendo a missão de vocês. Fique com Deus, minha irmã. Amém, Padre. Deus abençoe e já temos a intercessão de um grande santo já, que se Deus quiser, um dia vamos ver ele nos altares. Se Deus quiser, né? Então, que coisa boa, nós tivemos essa experiência gostosa de gente que teve uma proximidade, um encontro com o nosso Papa Francisco, ele que sabia valorizar a missão de cada cristão, de cada cristã, de cada congregação, que se dedicava principalmente àqueles mais vulneráveis, mais necessitados.